Acabamos de falar então sobre as regras que são usadas para a escolha do ponto de acesso principal. Quando estávamos vendo essas regras para o ponto de acesso principal, em alguns momentos o OCR já diz para a gente que a gente deveria criar um ponto de acesso secundário. Só que lá no capítulo 21 tem uma seção específica que trata dos pontos de acesso secundários. E é sobre essa seção que a gente vai comentar aqui agora. Primeiramente, quando teremos pontos de acesso secundários para o título? Bom, sempre que o ponto de acesso principal foi feito por uma pessoa, para uma entidade coletiva ou para um título uniforme, teremos um ponto de acesso secundário para o título. Claro que, como menciono aqui no material, existem exceções, tá bom? Mas, na maior parte das vezes, podemos colocar então que 99,9% das vezes em que o ponto de acesso principal de uma obra é uma pessoa, uma entidade coletiva ou um título uniforme, essa obra vai ter como ponto de acesso secundário o título principal, aquele título que foi descrito lá na área 1, seguindo as regras da parte 1 do ACR. Aqui no nosso exemplo, temos o ponto de acesso principal para a pessoa responsável pela obra e o ponto de acesso secundário para o título principal dessa obra. No segundo exemplo, a mesma coisa, o ponto de acesso principal para a pessoa responsável e o ponto de acesso secundário para o título. Bom, dentro dessas regras para pontos de acesso secundários, temos regras específicas para algumas funções, por exemplo, para a função de colaborador, tradutor, ilustrador, para entidades coletivas, para série, para etc. E nessas regras específicas a gente vai utilizar aquela mesma lógica que a gente utiliza quando a gente vai definir o ponto de acesso principal para os principais responsáveis, para os autores, sejam eles pessoas ou entidades coletivas. Qual que é essa mesma lógica? É aquela lógica dos 3, até 3 ou mais de 3. Nesses casos, seja colaborador, tradutor, ilustrador e outros responsáveis aí, se forem até 3, teremos pontos de acesso para todos. Se forem mais de 3, apenas para o mencionado em primeiro lugar. Então você tem lá 3 organizadores, que foi uma situação que eu já comentei com vocês. Quem vai receber ponto de acesso principal vai ser o título. Quem vai receber ponto de acesso secundário? Cada um dos 3 organizadores. Temos 4 organizadores, apenas o mencionado em primeiro lugar. Dentro dessas regras específicas para a escolha dos pontos de acesso secundários, temos aquelas regras que são chamadas de regras para os colaboradores, que a gente já acabou comentando elas anteriormente, só que aqui, nessa seção do ACR, elas são tratadas como o foco principal. Então, colaboradores são aquelas pessoas que estão ali junto com os autores, que são também autores. Bom, e o que o ACR diz para a gente sobre isso? Ele diz que se o recurso possui até 3 autores, ou seja, 3 colaboradores, e o ponto de acesso principal foi dado para o autor principal ou para aquele que foi mencionado em primeiro lugar, teremos pontos de acesso secundários para os demais autores. É claro, se forem até 3. Lembrando sempre a questão dos 3, até 3 e mais de 3. Se o ponto de acesso principal foi feito para uma entidade coletiva ou para o título, faça pontos de acesso secundário para as pessoas que colaboraram, se forem até 3. Se forem mais de 3, faça apenas para a pessoa mencionada em primeiro lugar. Aqui temos um exemplo, temos 2 responsáveis pela criação do conteúdo, então 2 colaboradores, o ponto de acesso principal para o primeiro e o ponto de acesso secundário para o segundo. Para os casos dos tradutores, devemos agir da seguinte forma. Faça um ponto de acesso secundário para o tradutor quando o ponto de acesso principal foi feito para uma entidade coletiva ou para o título. Para ilustrar essa situação, temos o seguinte exemplo. Tem esse documento que ele é de responsabilidade ou emanou de uma entidade coletiva, na verdade de 2 entidades coletivas. A entidade coletiva mencionada em primeiro lugar recebeu o ponto de acesso principal, foi considerada como ponto de acesso principal. Aquela mencionada em segundo lugar foi considerada um ponto de acesso secundário. O título foi considerado um ponto de acesso secundário e, como o ponto de acesso principal foi uma entidade coletiva, então os tradutores podem receber pontos de acesso secundários. Então aqui os 2 tradutores foram incluídos
para serem considerados como pontos de acesso secundários. Se fossem mais de 3 tradutores, incluiríamos somente para aquele que foi mencionado em primeiro lugar. Se forem até 3, podemos incluir para todos. Mais de 3, apenas para aquele mencionado em primeiro lugar. Além dessa condição, a regra 21.30K1 do ACR2 vai listar outros casos. Quais são esses outros casos? Aquelas situações em que o ponto de acesso principal foi feito para uma pessoa e a tradução for inverso, ou a tradução for importante por si mesma, a obra tiver sido traduzida em uma mesma língua mais de uma vez, ou a redação da fonte principal de informação sugerir que o tradutor é o autor da obra, ou puder ser difícil localizar o recurso por seu ponto de acesso principal. Ou seja, o ACR traz aqui uma série de condições. Claro que o nosso documento não precisa satisfazer todas essas condições para que a gente possa criar o ponto de acesso secundário para o tradutor. A gente tendo apenas uma dessas condições já é justificativa suficiente para a criação do ponto de acesso secundário. Vamos supor que estamos catalogando uma obra da área de filosofia. É uma área em que, dependendo do clássico, o quão clássica aquela obra ela pode ter tido mais de uma tradução para o português. Então, nesses casos, o ACR permite que você inclua um ponto de acesso secundário para o tradutor. Embora o ACR coloque essas condições aqui, nas quais a gente vai incluir ou não o ponto de acesso secundário para o tradutor, o que algumas bibliotecas brasileiras optam por fazer é colocar o ponto de acesso para o tradutor, mesmo que não se enquadre em nenhuma dessas situações. Você tem lá uma obra simples, o tradutor não é tão conhecido, mas está lá mencionado no documento, a biblioteca opta por incluir o nome daquele tradutor. Tá bom? Isso é uma decisão da biblioteca, uma decisão de política de catalogação, e que, se a gente for ver bem, não está errada. Porque em um determinado momento do capítulo 21 da CR, há uma regra que diz o seguinte, que a biblioteca pode acrescentar outros pontos de acesso secundários que forem relevantes para o contexto dela, para o usuário dela, para a comunidade dela. No caso de ilustradores, como a gente deve prosseguir? Faça um ponto de acesso secundário para o ilustrador quando o nome do ilustrador constar na fonte principal de informação com destaque igual ao da pessoa ou entidade coletiva para o qual foi feito o ponto de acesso principal. Isso ocorre, por exemplo, quando o ilustrador é bastante conhecido, né? Dependendo da área que você vai, você tem essas situações aí. As ilustrações ocuparem metade ou mais do recurso, ou as ilustrações foram consideradas um aspecto importante da obra. Novamente, em determinadas áreas a ilustração é tão importante quanto o texto e talvez até mais importante que o texto. Então, o ilustrador merece um ponto de acesso secundário. Bom, a questão dos orientadores, como a gente tem sempre no curso bastante pessoas que trabalham em bibliotecas universitárias, sempre surgem algumas questões relacionadas à catalogação de dissertações e teses. E uma dessas questões, quando a gente vai para a parte dos pontos de acesso, é se devemos ou não incluir um ponto de acesso para o orientador. O ACR não traz nenhuma orientação específica para esses casos. O que acontece é o seguinte, é que essa decisão acaba sendo deixada na mão da instituição. É uma decisão institucional. Se essa instituição precisa registrar aquela informação, por exemplo, para permitir que sejam gerados relatórios ou que consigam ser encontrados no catálogo todas as teses, todas as dissertações que um determinado professor orientou, a biblioteca opta então por incluir essa informação como um ponto de acesso, ou às vezes como uma nota. Então depende tudo da decisão institucional, da política de catalogação daquela biblioteca. Bom, quando faremos pontos de acesso secundários para entidades coletivas? Faça um ponto de acesso secundário para uma entidade coletiva que estiver mencionado em destaque no recurso quando sua responsabilidade for além da publicação, distribuição ou etc. do recurso. Isso significa o quê? Aquilo que eu já disse antes para vocês. Não é porque o nome da entidade coletiva está lá na parte de rosto que você vai incluir um ponto de acesso secundário para ela. Você tem que ver se a função dela vai além de publicar ou de distribuir aquele material.
ela foi responsável pela compilação, pela redação, pela revisão, ou ela deu o aval para aquele material? Qual é o papel que a instituição, a entidade coletiva tem sobre a produção daquela obra? Dependendo de qual for esse papel, você vai definir se você vai escolher um ponto, se você vai incluir um ponto de acesso secundário para ela ou não. Mas como você vai definir isso? Nem sempre a página de rosto vai ser suficiente para você fazer essa decisão. Você vai ter que consultar ou outras fontes de informação, ou mesmo a própria obra, seja um prefácio, uma introdução, uma apresentação ou o texto dos capítulos. Para séries, quando incluiremos pontos de acesso secundários? Se os recursos que pertencem à série forem catalogados separadamente e o título da série for um ponto de acesso útil, faça um ponto de acesso secundário para o título da série. Tá bom? Então, a gente tem que avaliar duas coisas. Aqueles documentos que fazem parte da série foram catalogados um a um ou foi catalogada a série como um todo? Se foi catalogada a série como um todo, não é preciso acrescentar um ponto de acesso secundário para a série, porque o ponto de acesso principal vai ser o título da série. Se você catalogou um a um e aquela série apresenta um título relevante, um título útil, um ponto de acesso útil para o seu usuário, você pode incluir um ponto de acesso para ela. Aqui no exemplo, temos uma obra que o ponto de acesso principal foi o primeiro autor, o ponto de acesso secundário foi o segundo autor, tivemos também um ponto de acesso secundário para o título e um ponto de acesso secundário para o título da série. Por quê? Porque as obras dessa série foram catalogadas individualmente e esse título da série fornecia um ponto de acesso útil para o usuário. Bom, concluindo aqui nossa análise sobre o capítulo 21 da CR2, temos a parte que diz respeito aos pontos de acesso secundários para analíticas. Lembram que analítica são aqueles casos em que nós descrevemos partes de um documento. Descrevemos o documento como um todo e, por algum motivo, precisamos descrever as partes dele. Catalogamos o periódico como um todo e vamos catalogar cada artigo. Catalogamos o livro, mas vamos catalogar também cada capítulo. Catalogamos o CD, mas vamos catalogar cada uma das faixas. O que o capítulo 21 diz acerca disso? Faça pontos de acesso secundários, sejam pessoas, entidades coletivas ou títulos, para representar as partes de um recurso. Para a escolha desses pontos de acesso, considere a parte do recurso como sendo um recurso. O que isso significa? Vamos pegar um exemplo que é bem comum, que é um livro organizado, cada capítulo é de um determinado autor. Então você catalogou esse livro organizado, o ponto de acesso principal para ele foi o título, você acrescentou pontos de acesso secundários para os organizadores, só que você tem a necessidade de descrever cada um dos capítulos, pois é importante para o seu usuário ter acesso a cada um dos capítulos individualmente, pois nem sempre o usuário vai saber o título do livro, às vezes ele sabe o título do capítulo, o assunto do capítulo. Então você opta por fazer um registro bibliográfico para cada capítulo daquele livro. Nesse caso, você vai tratar o quê? Você vai tratar aquele capítulo como se fosse um livro em si. Então, se aquele capítulo tem 2 autores, o ponto de acesso principal daquele capítulo vai ser o primeiro autor. O segundo autor vai ser o secundário. Tá bom? Esse é um jeito de fazer analítica. Outro jeito de fazer analítica é você fazer um único registro para aquela obra como um todo, mas você incluir informações sobre as partes. E isso também você pode fazer de duas formas. Você pode, por exemplo, lá na área de notas, você colocar os títulos e os autores de cada um dos capítulos. A gente viu isso lá nas notas de conteúdo. A gente vai ver com mais detalhes também quando a gente for falar sobre o formato MARC 21. E o outro jeito de você indicar tudo isso em um único registro é você incluindo pontos de acesso referentes a cada uma daquelas partes. Então você vai lá na parte de pontos de acesso secundários e você vai incluir, por exemplo, pontos de acesso secundários para os autores dos capítulos, pontos de acesso secundários para os títulos dos capítulos. Tá bom? Então isso é possível segundo a CR2. Com essa revisão sobre a parte das analíticas, a gente conclui então essa revisão, esse apanhado geral sobre o capítulo 21 do ACR2. Lembrando que o capítulo 21
Ele só falou para a gente quem vai ser o ponto de acesso principal e quais serão os pontos de acesso secundários. Como a gente fará o ponto de acesso secundário, por exemplo, para uma pessoa ou para uma entidade coletiva, a gente vai ter que consultar os demais capítulos da parte 2.